Reclamação é um fato que pega muito nos negócios, porque a reclamação hoje, ela vai muito além, ela ganha uma proporção muito grande. Ela vai aí para a internet, na qual muitas pessoas vão ver que tem pessoas reclamando de você. Então, isso é muito sério, porque quando a gente faz isso, né, gente, a gente ignora a reclamação do nosso cliente, a gente acaba perdendo uma grande oportunidade. Porque lidar com as reclamações é mais importante do que tudo, porque quando a gente lida aí com as reclamações, a gente responde, a gente tem a chance desse cliente voltar, desse hóspede voltar. E quando a gente não responde, gente, a gente faz com que ele se sinta aí, né, que o problema dele não foi olhado, que você não está nem aí para o que ele reclamou. Isso tudo atrapalha muito no seu desempenho aí na internet, porque hoje em dia as pessoas vão para a internet e botam a boca no mundo, né? E reclamam mesmo e colocam, principalmente se elas ficarem muito, muito insatisfeitas, elas vão um monte de lugar para poder reclamar. Vão reclamar aqui, vão reclamar se vieram pela Booking, vão reclamar no TripAdvisor. Então, assim, e quando você dá a resposta para a pessoa de imediato, você faz com que ela consiga aí, né, resolver essa questão ali no momento, principalmente se você consegue resolver esse problema enquanto a pessoa está dentro da pousada, enquanto a pessoa está ali, porque aí você consegue, às vezes, sanar o problema antes dela ir embora e ela não ir com uma má impressão da sua pousada. Então, gente, não deixem de trabalhar aí com o pessoal da pousada para tentar minimizar o máximo de reclamação e para quando você tem, que dê uma pronta resposta, que não deixe sem resposta na internet, não deixe sem resposta para o próprio cliente, claro. Isso tudo faz muita diferença para que você consiga, de fato, sanar esses problemas que são comuns aí de acontecer, né? Ninguém tá livre disso, de ter reclamação. O que a gente pode aprender é como lidar, porque aí não importa o tamanho da pousada, não importa, isso é diferente, né? Porque o sucesso, ele está aí na capacidade de saber lidar com os seus hóspedes. É isso que vai mudar tudo. Porque às vezes você tem um serviço aí impecável, acha que, né, tá tudo certinho e acaba não conseguindo aí, às vezes, sanar alguma coisa, alguma necessidade do seu hóspede. Não tem problema nisso, gente. Tem pessoas que vão reclamar de coisas que não estão ao seu alcance. Só que, mesmo assim, a gente tem que estar muito atento pela forma que a gente responde. Como a gente responde a esse hóspede, né? As palavras que a gente usa, a gente se colocar no lugar dele, não ignorar de forma alguma a reclamação, nem agir com deboche, porque às vezes o recepcionista dá aquele risinho assim, tá, vou resolver. E isso tudo, a pessoa fica ali nervosa, né? Ela vai sair com muita raiva, ela vê que você não levou em consideração o que ela reclamou. Então, assim, a primeira coisa, gente, é a gente agir rápido. Reclamou, a gente tenta resolver da melhor forma possível. E quando você consegue aí, já numa conversa, já amenizar a situação, já é meio caminho andado, né? E hoje nós vivemos uma época no qual os consumidores todos estão aí na internet, né? Então, eles têm várias opções de pousadas, eles têm várias opções aí para escolher a sua própria pousada. E isso tudo, gente, faz com que ele fique mais atento, claro, ele quer o melhor. Então, quando ele lê uma reclamação sua em algum lugar, aquilo já vai diretamente como uma bomba, assim, ele fala, nessa eu não vou ficar. Aí já passa para a próxima, porque a nossa briga ali é com o dedo, né, na internet, que a pessoa vai passando no celular e vê uma pousada, vê outra pousada. Então, quanto mais também a gente trouxer para a pessoa ali, né, na hora que ela está olhando ali na internet a sua pousada, claro, quanto mais comentários positivos, isso tudo vai atrair, porque as pessoas vão lá e tendem a olhar os comentários negativos, mesmo que a pontuação seja alta, porque elas querem ver o que a pessoa reclamou e se aquilo faz sentido para ela ou não. Então, gente, quando tem uma reclamação de um hóspede, que às vezes você pensa assim, não faz sentido a pessoa reclamar disso. Essa pessoa não está num bom dia. O próprio cliente que está ali na internet buscando uma pousada, quando ele lê certos comentários, eu não sei se acontece com vocês. A gente mesmo fala assim, nossa, essa pessoa deve ser chata.
esse comentário veio de uma pessoa realmente chata e isso não era motivo para reclamar. Então, a pessoa não vai se incomodar com aquele comentário. Então, não precisa preocupar, porque às vezes o que vocês têm que preocupar é em dar resposta. Independente se o comentário negativo aí, uma reclamação, faz sentido ou não faz sentido. É a forma como você vai abordar esse cliente. Como é que você vai falar para esse hóspede na internet? Você pode já ter mensagens prontas já. E aí pedindo desculpas, se colocando no lugar dele. Essa coisa, gente, da fala, da forma como fala e da forma como você escreve, faz toda a diferença aí para o hóspede. Porque o que ele quer mesmo é ele se sentir cuidado, que você viu a reclamação dele e vai tentar resolver. Nunca minimize aí essa reclamação. Porque aí isso faz com que ele fique com raiva. Mas quando você se coloca ali no lugar dele, ele percebe que ele está sendo ouvido, que você de fato entendeu. Você fala, eu sinto muito, essa não é a maneira como eu gostava que eu gostaria aqui de ter atendido vocês, mas espero que você nos dê uma próxima oportunidade para que a gente possa resolver. Isso no caso daquele hóspede aí que foi para a sua pousada e já foi embora e reclamou na internet. Então, você vai falar que não era isso que você gostaria, né? Não era dessa forma. E aí você vai tentar, de alguma forma, reverter. Agora, aquele que reclama dentro da pousada, esses são os melhores, porque a gente consegue, com um bom entendimento ali, de quem está na linha de frente, e tentando sanar o problema, a gente consegue rapidamente reverter a coisa. E aí, às vezes, aquele hóspede que saiu reclamando, que chegou, né, lá na recepção reclamando, ele vai sair elogiando. E esse vai te indicar para muita gente. Porque aquele que reclama, ele quer ser ouvido. E quando você mostra para ele que ele foi ouvido, e se você ainda conseguir resolver o problema, gente, aí pronto. Esse aí você até fidelizou. Então, a reclamação ela pode virar um ponto positivo, né? Tudo tem a ver com a capacidade mesmo sua de resposta à reclamação. E aquele respeito ali na hora do atendimento. Você responder com respeito, com empatia, né? E porque, gente, nós vivemos nessa época que eu falei aí, onde as pessoas estão com esse acesso livre aí o tempo inteiro na internet. Então, a informação corre muito solta. As pessoas vão e reclamam mesmo. E aí, o que a pousada tem que fazer para se defender? É resposta. Porque eu percebo que muitos não respondem e deixa aquele comentário lá rolar. Então, aquele comentário ele está rolando sem resposta, a pessoa que foi lá e pesquisou a sua pousada, que foi ler seus comentários, é porque ela se interessou pela sua pousada. Então, a partir do momento que ela vê que você deu uma resposta à altura para aquele comentário negativo, para aquela reclamação, ela sente assim, nossa, bacana dessa pousada. Aconteceu isso, mas resolveu. Às vezes foi um problema de um chuveiro que não esquentou, que é uma coisa aí de estrutura que pode acontecer. Então, sim, pode acontecer o problema de uma bomba e faltar água por um período. Então, são coisas, né? Aqui na minha cidade costuma faltar, às vezes, luz. A luz cai muito fácil aqui. Então, já aconteceu. Então, a gente tem luz de emergência e tal. Mas, mesmo assim, tem hóspedes que ficam chateados, mesmo sabendo que o problema não é da pousada, é um problema da cidade, é um problema aqui de um gerador que a CEMIG não colocou a altura para aguentar. Então, dependendo da chuva, do que aconteça, aqui a luz cai. Então, como a gente já sabe que isso é uma coisa que pode acontecer, a gente já deixa as velas já no jeito, se por acaso acontece durante a noite. E se houver essa reclamação, o que vai acontecer? É só ir para a internet lá e responder que o problema é da cidade, explicar. E aí isso faz toda a diferença, porque isso aí dá aquela minimizada aí na reclamação. É como se equilibrasse, pelo menos. Se não for para melhorar, né, a pessoa falar assim, não, essa pousada já corrigiu o problema, eu vou. A pessoa vai entender que minimamente você está tentando resolver, que o problema não é seu, que o problema foi, por exemplo, no meu caso aqui da CEMIG, né? Então, acompanhar essa crítica aí do hóspede na internet, ela é muito importante. Acompanhar aí nas mídias sociais, né? Às vezes a pessoa mandou uma mensagem no Instagram. Responde essa pessoa. Não é porque está ali e ninguém viu que você não vai responder. Então, essa resposta faz muito sentido. E, às vezes, gente, até é necessário dar uma hospedagem gratuita para essa pessoa, para que ela retorne, dependendo do que aconteceu. Porque o cliente, ele foi para sua pousada, ele queria que fosse perfeito. Então, dependendo do que acontece, não é culpa dele. Né? Às vezes,
ele aconteceu de fato um episódio que ele não gostou. Então a gente tem que saber muito lidar com isso, porque acontece tanto da forma estrutural quanto da forma de atendimento, reclamações de café da manhã, né? Reclamação do café da manhã, quando a pessoa reclama no mesmo dia, te dá oportunidade. Eu vejo isso como proposta de melhoria, porque aí a pessoa reclamou do café. Aí no outro dia você pode corrigir o problema dessa reclamação, perguntando para essa pessoa se ela sentiu o que item que ela sentiu falta, o que poderia fazer para agregar, e aí você vai e agrega no próximo dia. Eu garanto que essa pessoa que reclamou num dia vai ficar super satisfeita no próximo. E aí ela vai falar, eu fui ouvida. Eu acho que o principal para resolver a reclamação, gente, é mostrar que, de fato, a pessoa está sendo ouvida, que você não vai minimizar a reclamação dela, você não vai falar, bobagem, não sei o quê, a pessoa é chata. Não, você vai, de fato, falar, não, sim, eu sinto muito, eu vou tentar resolver o mais rápido possível, né? Então, assim, nós temos o péssimo hábito, às vezes, de empurrar o problema. Então, às vezes, quem está ali, o gerente, não sei o quê, deixa, às vezes, o recepcionista, que não está muito preparado, às vezes é novato para resolver, aí é desastroso. Aí é um desastre total, porque aquele recepcionista vai tentar emendar uma coisa na outra, vai piorar e ainda vai jogar o dono na fogueira. Porque aí vai falar assim, é porque o dono não comprou, entendeu? Aí fala umas coisas assim absurdas. Então, às vezes, é importante nesses momentos, claro, faz parte de um bom treinamento na recepção, para saber lidar com essas adversidades, porque o recepcionista ali, ele tem que estar preparado para todos os tipos de coisa. Caso ele ainda esteja em treinamento, o melhor é que uma pessoa que já está acostumada vá lá para dar essa resposta para o hóspede e que tenha autonomia para resolver. Porque também não adianta a pessoa falar assim, eu vou ver com o dono o que a gente pode fazer, né? A pessoa que está ali na frente, é importante ele dar autonomia para essa pessoa. Porque sem autonomia, gente, fica pior. Porque aí ela vai empurrar e vai falar que vai falar com você. E o cara foi lá reclamar na recepção, ele quer que o problema dele seja resolvido, né? Então, assim, não tirar o corpo fora, vai ter que ir, vai ter que enfrentar, sabe? Vai ter que enfrentar para realmente a pessoa sair dali satisfeita. Por quê? Ou senão dá autonomia, porque dependendo da coisa, gente, é necessário às vezes nem cobrar diária, ou dar um desconto na diária, dependendo do que ocorre. Então, cada caso é um caso. Então, a gente precisa, mesmo o hóspede ali, mesmo que ele esteja errado, não tem jeito, a gente tem que ouvir com respeito ali, né, com empatia, para que consiga mesmo resolver o problema, né, e agir rapidamente. Mesma coisa eu falo para a internet, gente, porque hoje, às vezes, a gente esquece, tem comentários rolando ali na internet de reclamação, ou mesmo de elogios, que é importante você ir lá e responder cada comentário, agradecendo aqueles pelos elogios, falando que sente muito pela reclamação e que já resolveu o problema, ou que está resolvendo, algo que ele sinta que, né, o problema dele não caiu no esquecimento. Então, e quando a gente começa também, gente, a preocupar, a gente trabalhar na pousada com o over delivery, que é entregar mais do que o hóspede espera, a gente consegue também diminuir muito o número de reclamações, porque a gente pensa em todos os detalhes para receber esse hóspede da melhor forma possível. Aí ele fica tão surpreso com tanta coisa acontecendo, que uma coisa que possa vir a acontecer aí que não seja positiva, ele vai até relevar pelo tanto que você está oferecendo. Então, trabalhar com a entrega, com a melhor entrega aí, ela também te ajuda muito a ter menos reclamações, porque assim você vai elevar a sua nota, você vai conseguir aí que o nome da sua pousada seja cada vez, né, mais conhecido e tenha mais procura aí para sua pousada. Porque quando a pessoa entra lá na Booking, por exemplo, né, gente, tem milhares de pousadas. Nossa, quantas pousadas, quantas opções. E o que vai fazer, o que você tem de diferente para que a pessoa te escolha? Qual que é o seu diferencial aí hoje para que o hóspede te escolha e não escolha o outro? Então, a reclamação, ela vem aí como um ponto que tem que ser muito bem trabalhado, porque essa reclamação, gente, ela não pode ser recorrente. Você teve uma vez, tem que resolver o problema. Porque senão outro hóspede vai reclamar, outro vai reclamar,
E quando a pessoa abre lá nos comentários na internet, ela vê vários comentários iguais, é terrível, né? Então, assim, o Fábio até colocou aqui, ó, recepcionista é sempre um ser ativo, nunca passivo, exatamente. Mas para isso é o que eu falei, as pessoas têm que dar autonomia para esse recepcionista, mostrar para ele até onde ele pode ir para resolver uma reclamação. E com o dia a dia, né, cada vez mais, esse recepcionista, se é novato, ele vai aprendendo. Porque, gente, reclamações, por exemplo, tem uma reclamação de um colchão que está muito ruim. Todo mundo que fica no quarto tal, estou dando um exemplo aqui, fala que o colchão é ruim. Então, o pessoal põe lá, colchão ruim na internet, lá na Book, por exemplo. A pessoa não vai se hospedar com você. Ela vai achar que a pousada inteira, os colchões são todos ruins. Então, assim, aí sim, é uma coisa de estrutura, claro que vai ter que ver no planejamento aí financeiro para poder comprar, mas quando é assim, gente, é prioridade. É prioridade para que, senão, a reclamação não vai ter fim, isso vai te atrapalhar e muito. Então, tem coisas aí, gente, que atrapalham muito mesmo. Outra coisa que às vezes, que a gente percebe aí que tem comentários é a respeito de atendimento. Esse também pesa muito. Atendimento de péssima qualidade, fui muito mal atendido. A pessoa nem está aí para a estrutura. A estrutura pode estar perfeita, como pode também acontecer de um colchão ruim e o recepcionista saber contornar ali naquele momento, trocar de quarto e não sei o que essa reclamação não vai chegar nem em comentários na internet. É o ideal, né? Que ela já seja filtrada ali dentro da própria pousada. E quando ela é filtrada ali, faz com que você não tenha esse desgaste maior, porque imagina quantas pessoas entram para olhar a pousada na internet e quantas vão ler o comentário. Então, quando está dentro da pousada, é aquela coisa, está resolvendo entre vocês lá, não está aberta ao público, né? E a internet, ela é aí hoje, ela é a antiga rua. Hoje não é, né? A internet é a rua mais movimentada do mundo hoje e vai cada vez mais aumentar. As pessoas estão procurando mesmo resolver tudo pela internet, tudo pelo celular. Então, assim, a questão aí na hora, tem gente que reclamações a respeito de reservas, né? Tentei ligar 1000 vezes, custaram me atender e tal, o atendimento é muito lento. Então, assim, as pessoas, gente, também não estão acostumadas a ter os problemas resolvidos de imediato. Então, quando você resolve com presteza ali, e de imediato, nossa, faz uma grande diferença aí, né? A diferença é gigante para que o seu hóspede perceba seu empenho de tentar resolver, né? A gente precisa mesmo se atentar para isso. Aqui, ó, tem um outro comentário aqui, ó, verdade. Temos, de repente, que nos antecipar e tentar sanar vários problemas antes. Com certeza, porque quando a gente se antecipa ao problema, olhando se a estrutura está toda funcionando, que a pousada ali, o atendimento está bom, a gente vai se preparando ali, né? E sempre, gente, trabalhar com a satisfação do cliente, ter aquela fichinha ali na hora dele ir embora, para ele preencher, se ele ficou satisfeito, o que ele gostou, o que ele não gostou, aquela de marcar, né, que é pesquisa de satisfação, né, do hóspede, é importantíssima para que você saiba, porque muitos vão sair sem reclamar. E esses que saem sem reclamar também não voltam. Então, assim, às vezes é melhor aquele que reclama e você tem a oportunidade de resolver do que aquele também que não fala nada, mas também não volta. Então, quando você passa a colocar essa pesquisa de satisfação, uma meta aí para atingir quase 100% dos seus hóspedes, que você atinja aí 90% dos seus hóspedes, para que você saiba quais são as principais. E às vezes, gente, é tanta coisa boba, é um detalhe, é um cabide no quarto, é um tapete do lado da cama, porque às vezes o piso é frio. São detalhes, assim, muito fáceis, né, e baratos de resolver. É um item a mais do café da manhã, que às vezes não tem, às vezes a pousada ainda não está colocando nada da parte integral, e aí a pessoa sentiu falta e pediu. Então, são coisas baratas e que ela está trabalhando para você. Pensa que o hóspede ali que está respondendo a pesquisa de satisfação, deixando esses comentários, que são propostas de melhoria, ao meu ver, eles estão trabalhando até para a pousada, porque eles estão com um olhar diferenciado. Eles estão ali, gente. Então, eles estão tomando café e estão observando, mais do que a gente que está no dia a dia. Porque o nosso olhar fica viciado.
do olhar de todo dia. Ele está no quarto 24 horas, e aí ele vai ver todos os detalhes ali que precisam de um reparo. Então, assim, às vezes tem uma parede ali que está manchada, tem hóspede, quando você pede para ele responder, ele põe todos os detalhes. Tem gente que é detalhista, olha tudo para você. Vai falar que o cantinho tal está com um pouquinho de mofo, por exemplo. Aí você vai lá, manda pintar, resolve o problema. E assim, eu acho que tem que olhar com esse olhar aí de que a reclamação como proposta de melhoria, porque isso muda tudo. Isso muda a forma de como a gente encara até para resolver. E vai acontecer um ou outro. E às vezes você vai falar que não faz sentido, gente, mas a maioria faz sentido, né? A maioria a gente sabe que faz sentido, que eles estão reclamando às vezes com razão. Vamos supor, um quarto, a pessoa passa frio de noite, com pouco cobertor, e aí pediu um cobertor, a pousada não tinha um cobertor a mais. É realmente terrível você passar uma noite sentindo frio. Então, quando a gente pensa nessas reclamações, a gente vai vendo que faz sentido. Então, qual que é a solução? É pensar nesse investimento aí, de ter mais opções de travesseiros, de cobertor. Então, quando eles respondem, a gente sabe exatamente aí onde que é o ponto, quais os pontos que a gente precisa. E aí sim, nós vamos trabalhar resolvendo isso, e isso vai diminuindo as reclamações futuras. Porque a partir do momento que a gente resolve de uma vez, não é resolver paliativo, né? Ah, vou comprar mais um para esse apartamento. Não é isso. A gente sabe que o problema pode acontecer em todos os quartos, aos poucos você vai ter que ir melhorando. Às vezes é uma mesinha, gente, uma mesinha para colocar mala, entendeu? Uma mesa ali de suporte de mala, que não tem. Aí você vai analisar se cabe no seu quarto, se é possível ter, pode ter aquela de abre e fecha, que a pessoa abre para não ocupar espaço para quem não quer colocar a mala naquele lugar, ou se é mais cabide. Então, assim, cada ambiente da pousada, a gente tem toda... se a gente tem um hóspede ali trabalhando para a gente, porque ele olha não só o apartamento, ele olha o café, ele olha atendimento, ele é ali trabalhando ali para a gente, né, gente? Ele está ali observando, né? Então, assim, e quando a gente percebe e fala para o hóspede de uma maneira assim, que você entende, fala, entendo perfeitamente o seu ponto aí, eu vou resolver, né? Faz muita diferença quando você se coloca, quando a gente não menospreza essas reclamações, o sentimento da pessoa. Porque às vezes a pessoa está extremamente chateada. E quando acontece coisas que não tem como, por exemplo, barulho de outro apartamento à noite, às vezes a acústica da pousada não é muito boa. Até uma boa dica, gente, para quem ainda vai construir uma pousada, pensar na acústica. A acústica é muito importante para que você evite esses problemas, porque muitos têm. E o problema de barulho, de um apartamento barulhento de um lado que incomoda o outro. Às vezes, barulho no corredor. A pessoa está andando no corredor muito barulhento, a pessoa chegou de madrugada com salto e acorda o outro. Então, isso, para quem vai construir uma pousada aí, dá para pensar, né, nesses pontos aí, que realmente no dia a dia faz com que tenham muitas reclamações aí que podem ser evitadas, né? Então, assim, essa questão estrutural é uma das que mais pega às vezes, que a pessoa observa quando você dá a satisfação para ele preencher. Aí ele vai olhar a parte estrutural. Quando ele chega a falar na internet mesmo, gente, é porque ele ficou muito, muito satisfeito. Esse hóspede já chegou na recepção, já falou, não foi atendido. E aí ele fala, eu vou falar lá, vou falar onde eu vim pela Book, então é lá que eu vou reclamar. Então ele vai lá e reclama. Então isso daí, gente, não pode... E tem que passar a sinceridade, né? Num pedido de desculpa, num caso desse de barulho, né? Porque você não tem controle do outro hóspede. Dependendo da situação, tem até que ligar para o quarto, interfonar para o quarto, pedir para fazer mais silêncio, mas normalmente, né, não tem como controlar certas coisas. Criança no outro quarto. Então, tudo isso vai moldando, né? E quando você pensa que, quando a pousada trabalha desde a base, para construir aí a sua persona, o seu público-alvo, olha como isso também minimiza na questão da satisfação. Porque quando você atende um público específico, você prepara seu ambiente para esse público específico. Você pensa nesse público. Então, essas reclamações estruturais, às vezes acontece,
naquele crescimento que foi acontecendo gradativo e a falta de experiência no ramo de pousada, dos itens que precisavam. Então, gente, tudo começa mesmo lá da base, né? Aqui, ó, tem uma pessoa aqui que colocou aqui pra gente, ó, ele falando aqui do Control-In, que tem um recurso para lançamento de pendências dos apartamentos, que nossos clientes utilizam para controlar o que deve ser feito em função de reclamações dos clientes. Muito bom. Os sistemas, né, o software tem isso, né, para que a pessoa escreva no apartamento o que foi a reclamação e por quê, e o que fazer para resolver. Bem interessante, viu? Eu não conheço o sistema, vou até dar uma olhada aqui. Chama Control-In, não é isso? Ele tem esse lançamento de pendências, isso é importante, porque aí passa de um para o outro, né? E até o próximo que entra, vamos supor, teve a reclamação hoje. Aí o recepcionista que entrou em seguida já sabe da reclamação daquele apartamento, não vai passar desapercebido, já sabe que aquele hóspede já está insatisfeito por tal motivo. Isso também faz com que você tenha um atendimento aí que de equipe mesmo, que um passa para o outro. Então, quanto mais anotado, quanto mais aí tiver sistema, melhor ainda, porque vai estar lá para todo recepcionista que entrar do turno saber o que passou no dia. Para que se esse cliente voltar na recepção, ele não vai ser aquele desinformado. Ele já vai saber que o problema do hóspede foi aquele, que o hotel, a pousada já está resolvendo, já está dando um jeito ali no problema. Então, isso também é importante. Bacana esse recurso, né? Então, de fato, é isso, gente. É abraçar mesmo, é abraçar o problema do cliente, para que a gente possa aí resolver, né? E não ficar achando que ele está errado, sendo que ele está ali, ele está pagando, ele tem o direito, né? De gostar ou não gostar, de falar. E isso aí, quando você leva para o lado positivo, faz com que a pousada vá melhorando cada dia mais. Ela vai antever esses próximos reclamações, né? Então, aqui, ó, deixa eu ler aqui do Control-In. Estamos à disposição para demonstrar sem custo para você e para qualquer pessoa que tiver interesse. Eu te agradeço, tá bom? Depois a gente conversa. Obrigada. E fazer aí, gente, do atendimento da pousada um diferencial, no qual você está ali realmente pronto para atender qualquer problema que possa vir, qualquer reclamação. Então, a pessoa da recepção, gente, ela é chave na pousada. Ela é a pessoa-chave ali, é o coração mesmo, não tem como. Ela é o coração da pousada, ela está ali para que deve é. Então, a contratação nessa área, nossa, ela tem que ser muito bem feita, porque isso pode te afundar. Porque se a pessoa que estiver ali não souber, por exemplo, responder ao hóspede de uma reclamação, com certeza numa reserva também ela não está preparada, ela é insegura, ela não sabe resolver as coisas com agilidade. Então, tem que analisar o perfil antes da contratação, gente. A recepção, né? Porque, assim, o primeiro impacto que o hóspede tem quando ele chega é com a pessoa da recepção. Se ele precisar reclamar ou falar qualquer coisa, ele vai falar na recepção. Então, ali tem que estar muito bem ativo mesmo, não pode ser passivo de forma alguma. E sempre pensar, eu dou autonomia para o meu recepcionista resolver certas coisas? Eu deixo ele resolver? Porque ele precisa ter essa autonomia. Ele precisa passar segurança para o hóspede. E não falar, eu vou ver com o fulano o que eu posso fazer. Vai ter uma situação ou outra que realmente é necessário ganhar tempo até. Eu falo que até ganhar tempo. Às vezes o recepcionista pode até resolver, mas ele pensa assim, não, calma, vou respirar, vou ver o melhor caminho. Aí ele fala para a pessoa, daqui a pouco te dou uma posição, né? Eu vou ver com o meu superior e já te respondo. Mas é a forma como ele se coloca. Porque senão a pessoa percebe que está todo mundo ali em um jogo de empurra e isso pega muito mal para a pousada e aí você não vai conseguir, de fato, resolver, né, a questão que está acontecendo ali. Então, o importante é as pessoas da pousada estarem bem capacitadas para que elas possam dar esse atendimento com agilidade aí para o hóspede. Porque às vezes reclamam até para a camareira mesmo, um detalhe do quarto. Falou, olha, você poderia colocar um cobertor? Aí a camareira pode resolver, ela vira e fala, vê lá na recepção, pede para o moço lá da recepção. Né? Ela pode ir lá e falar, claro, já vou buscar para o senhor um cobertor, já vou colocar aqui hoje, na hora que eu arrumar o quarto, um cobertor a mais. Então, essa postura dentro da pousada, ela também tem a ver com dar autonomia para as pessoas resolverem o que é possível dentro de cada área, né? Então, isso faz muita diferença, sim,
quando a gente dá autonomia aí para o nosso colaborador, né? E ele está seguro. Então, ele vai ficar até feliz de poder resolver. Falou para ele que precisou de qualquer coisa, para a camareira, que precisou de qualquer coisa no quarto, ela logo vai lá e fala assim, não, já vou buscar um travesseiro a mais, porque geralmente a gente, às vezes, no hotel, na pousada, as pessoas tendem, viu a camareira passando, está precisando de uma toalha a mais, pede às vezes para a camareira. Ela pode resolver, gente. Ela pode ir lá e buscar, ela não precisa, ela pode até comunicar a recepção, que é o correto. Ela vai falar, olha, eu forneci uma toalha a mais, né, para o seu controle, no apartamento tal. Mas ela foi lá e resolveu. Né? Isso aí faz muita diferença.